fiel, porque o Senhor tem cuidado de nós. E este cuidado transcende o nosso entendimento, a nossa visão, a nossa percepção, Senhor. Porque Tu nos dá grandes livramentos, se quer, Senhor, que nós tenhamos a condição de perceber o perigo. E Tu já vai lá e age, Senhor, e já vai nos livrando de todo mal. Eu quero Te agradecer por todas as coisas. E eu quero Te pedir que a Tua esperança seja renovada sobre as nossas vidas. Se alguém entrou aqui neste lugar nesta noite, Senhor, perdendo a convicção, perdendo a esperança de que não vai conseguir vencer essa situação, de que não vai conseguir chegar, Senhor, combater o bom combate, completar a sua jornada e guardar a sua fé no dia de Cristo na sua vida, renova a esperança neste lugar, Senhor. Renova as forças. Renova, Senhor, o coração, a mente de cada um, a fé de cada um, Senhor. Para que nós possamos sairmos daqui fortalecidos. Sim, fortalecidos pelo pelo amado Espírito Santo e pela Tua bendita e imutável palavra. Nós queremos, Senhor, nesta noite Te pedir perdão dos nossos pecados. Te pedir perdão das nossas falhas e de todas aquelas coisas que tem, Senhor, levado a nossa vida a Te desagradar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Concede-nos, Senhor, o perdão através do nome precioso de Jesus e do Seu sangue vertido na cruz do Calvário. Para que nós possamos, Senhor, estar na Tua presença, para que nada impeça, Senhor, o nosso contato, a nossa conexão contigo, a nossa comunhão contigo. Viemos aqui neste lugar, Senhor, com o intuito de cultuar o Teu santo nome. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Coloca por terra, Senhor, toda obra contrária, Senhor. Todo espírito de distração, todo pensamento contrário, todo, Senhor, preocupação do que vai fazer depois do culto, em nome de Jesus, Senhor. Tira isso da nossa mente e do nosso coração. E nos ajuda que nós estejamos, Senhor, totalmente ligados ao amado Espírito Santo nesta reunião. Para que nós possamos Te adorar em espírito e verdade. Para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua palavra faça sentido e gere transformação nas nossas vidas. Porque se não for o Teu Espírito Santo e a Tua palavra, não tem, Senhor, como as coisas acontecerem no meio da Tua igreja, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Que haja total reverência, total temor dentro da Tua casa, para que, Senhor, o Teu Espírito Santo tenha plena, total, completa liberdade em nosso meio, sobre as nossas vidas. Porque neste lugar, Senhor, é o lugar onde o Senhor fala e o homem se cala. É onde o Senhor manda e o homem obedece. É onde o Senhor direciona e a pessoa faz e realiza. Toma conta por completo, amado Espírito Santo. Em nome de Jesus, toma conta por completo desta reunião. Toma conta por completo, Senhor, da nossa mente e do nosso coração. E em tudo, Senhor, manifesta a Tua presença e glorifica o Teu nome. Vamos adorar.
E não me interprete mal o que eu vou falar. Se nós não viemos na igreja com o propósito de adorar o Senhor, estamos perdendo tempo. Não estou te convidando para adorar o meu nome, estou te convidando para adorar o nome do Senhor. O que você vem entregar para Deus neste lugar, nesta noite? Então, quando te convido para adorar, feche os teus olhos, te conecta no céu. Não entregamos de qualquer jeito para Deus uma adoração que às vezes nem passa do terra. E estas coisas nos enfraquecem, nos derrubam da presença de Deus. Quantos escutaram o programa na rádio hoje? Alguns, né? Vocês viram que lá tinha um evangelista que estava afastado dos caminhos do Senhor e saiu da igreja? Por que essas coisas acontecem? Porque a rotina que virou culto nos tira o hábito da adoração. O motivo de estar aqui não é vir no culto, o motivo de vir aqui é adorar o nome do Senhor. Então, por favor, eu vou te convidar para você fechar os teus olhos quando nós estivermos cantando. Eu vou te convidar a ninguém se mexer dentro da igreja. Eu vou te pedir que não fique olhando para os lados. Eu vou te pedir que você feche os teus olhos. Se quiser erguer as tuas mãos, erga. Mas tenha reverência e temor na casa do Senhor. Eu vim aqui para adorar e eu quero adorar o nome dele. Se você veio aqui para adorar o nome dele, então entrega a tua adoração para ele fazer. Glória a Deus. Não fique disperso. Adorador. Adora em espírito e em verdade. Não é cantor, é adorador. Sabe como é que o judeu adora e ora? Você sabe lá que eles ficam se balançando todo lá? Aquilo faz parte da adoração. É o corpo e a alma sendo entregue, se entregando na presença de Deus. Se eles tinham a lei, mas não tinham o Espírito Santo sobre si, em toda essa reverência, porque nós, sendo templos do Espírito Santo, não deveríamos ter muito mais reverência, mais ênfase na adoração do nome do Senhor? Nós vamos cantar mais um canto. E eu quero te convidar, não te mexe, não olha para o lado, feche teus olhos e adore o nome do Senhor.
mulher do Samara também. Cantar um hino para o cantor cristão. Pode passar de outro. Agora é uma dupla, é um trio. Depois quero pedir para o irmão Alan, pode fazer leitura mais da palavra. Glória a Deus. E depois, na sequência, a irmã Miriam vai estar louvando com o hino da harpa também. Só da igreja que eu passo, Senhor. Também só da igreja que eu passo, Senhor. Vamos cantar o 112 do cantor cristão. Livro de Mateus.
ler do 1 ao 14. Todos encontraram? Amém? Não julgueis, para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vós, onde medir a vós? E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, e deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem e aqueles, voltando-se vós, despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-eis. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão a seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Amém? Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, na tua presença, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, pela tua misericórdia, Senhor, que tem nos guardado até aqui, Senhor. Queremos, Senhor, te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, por agir, Senhor, ter tido alguma atitude, Senhor, que não foi de teu agrado, Senhor, que não condiz, Senhor, com alguém que te segue, Senhor. Te peço, Senhor Deus, que abençoe a tua igreja, Senhor, abençoe cada irmão, cada irmã, Deus. Que todos aqui, Senhor, possam sentir a presença do teu Santo Espírito, Senhor. Que aquele, Senhor, que entrou aqui, Senhor, desanimado, Senhor, que entrou aqui com algum espírito de depressão, Senhor, eu te peço, Senhor, muda a mente dessa pessoa, Senhor, e novas esperanças dessa pessoa, Senhor. Este mês, Senhor, é o mês, Senhor, que a gente do suicídio, Senhor, que nós temos que falar, Senhor, sobre essa questão da depressão, Senhor. Eu te peço, Senhor, livra, Senhor, de todos, Senhor, aqueles que te buscam, Senhor, essa seta, essa flecha do inimigo, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, toca no coração, que todos possam sentir tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Som da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. O canto da harpa do número 107, que diz assim: firme nas promessas. Que possamos estar firmes nas promessas de Jesus, né, irmãos? Passamos por lutas, por provações, mas graças a Deus, Deus nos dá força, nos dá graça, estamos aqui. Agradecemos as orações dos irmãos, passamos por momentos difíceis, mas graças a Deus, na presença de Deus. Aleluia. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, feito na dispensação do seu amor. Firme nas promessas de Jesus.
todos os irmãos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Damos graças ao nosso Deus por estarmos mais uma vez reunidos para glorificar o nome do Senhor. A pessoa já pode preparar então um louvor para nós estarmos nos cumprimentando. E é muito bom, né, irmãos, quando o povo de Deus ele se reúne, ele quer louvar o Senhor junto, né? Quer adorar o nome do Senhor. Hoje à tarde nós tivemos uma irmã que já frequentou a igreja aqui conosco. Eles estão morando lá na Zona Sul, Porto Alegre, e ela era integrante do Guerreiros da Fé. Daí nós estávamos lá para o aniversário e daí ela já estava fazendo pedidos. Vamos reunir parte do grupo aqui, vamos cantar uns dias. Daí pediu 2, 3, aí queria já um quarto. Eles falaram, às 6 horas tem rádio. Aí não ia dar, né? Porque é bom quando nós estamos reunidos, nós queremos louvar o nome do Senhor todos juntos, né? E graças a Deus pela presença de cada um dos irmãos. Vamos colocar em pé então, irmãos. Levanta a sua mão e diga assim: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Cada um contribua conforme tiver proposto no seu coração. Deus colocar no teu coração, abençoa a obra do Senhor. Amém? E o Benézia vai falar no nome, então, e nós vamos estar coletando os dias das ofertas. Vou fazer mais uma oração, já vou fazer a oração antecipada, enquanto o Léo dá uma olhada ali, que eu acho que soltou o cabo ali. Vira a tua cabeça e vamos orar por todos os irmãos que vão estar ofertando aí. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça por este trabalho sagrado em que nós vamos fazer agora, Senhor. Que é, Senhor, ofertar, dizimar, trazer recursos para mantimento da tua casa. A tua palavra diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria, não por constrangimento ou por obrigação. Que este sentimento seja abundante no coração da tua igreja, para que possa contribuir com alegria, sabendo, Senhor, que a ti eles estão ofertando, Senhor, para que esse recurso seja aplicado na tua casa, seja aplicado, Senhor, nas despesas diárias,
seja aplicada no teu reino e para a glória do teu nome. Aleluia. Abençoa, Senhor, abrindo a porta, Senhor, de emprego para os desempregados, dando vitórias em causas judiciais, Senhor. Também, Senhor, abençoando a vida financeira, Senhor, com promoções, com aumentos salariais. Enfim, Senhor, Tu tens, Senhor, aleluia, a melhor bênção para cada um. Abençoa os Teus servos, Senhor, e dá vitória para cada um deles na vida financeira, Pai. Em nome de Jesus, amém. 17. Eu estou
continuar meditando, porque o Senhor tem falado através do louvor, e certamente vai permanecer falando através da palavra que é dele, amém? Aleluia, vamos abrir os nossos corações, mente, para que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade, amém? Senhor, amado Deus eterno Pai, te agradecemos, Senhor, nesta noite, Pai, nós já sentimos a Tua presença, Senhor, cremos que o Senhor já tem falado aqui nesse lugar, através dos louvores, Senhor, amado Deus, e o Teu servo, Senhor, meu Pai amado, tem buscado pela Tua palavra, Senhor, sabedoria, graça, poder, Senhor, uma revelação, Senhor, amado Deus, da Tua vontade, Senhor, do que o Senhor quer falar para os ouvintes nesta noite. Meu Deus, e que nós possamos dar, Senhor, meu Pai, ouvidos à Tua palavra, nosso coração, nosso entendimento, nosso ser, Senhor. Aleluia. Para que realmente a palavra venha fazer o efeito, Senhor, da qual te apraz, Senhor. Em nome de Jesus, usa o Teu servo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos aproveitar que estamos em pé, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Vamos fazer uma leitura um tanto extensa, mas é importante para nós estarmos cientes do conteúdo desse capítulo. Nós vamos ler primeiramente do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, depois vamos pular para o versículo 25 até o 40. Eu vou ler o primeiro versículo, depois eu pedir para os irmãos irem lendo, mas assim que terminar um, outro já vai na sequência, não precisa ficar esperando muito, tá, irmãos? Aí aquele que começar já deve fluir. Vamos encontrar? Vamos ler então. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros que lhes é bom ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Agora, versículo 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. 26. Tendo, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem ou estar assim. Estás ligado à mulher, não busqueis separar-te. Estás livre de mulher, não busques mulher. Mas se casares, não quer descer. Se a virgem se casar, não quer. Todavia, os pais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. Os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que sejais livres de preocupações,
Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, e como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Eu digo isto para proveito vosso, não para vos restringir, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga e trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal, o que quiser, não peca, case-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, e resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. E assim, quem casa sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei de todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Amém. Os irmãos podem nossos assentos. Obrigado, irmãos. Irmãos, para nós seguirmos aqui a nossa exposição na primeira carta de Coríntios, agora no capítulo 7, aqui ele tem uma mudança na maneira como ele vinha falando até então na sua carta. E para nós entendermos isso, o que dessa mudança, vamos recapitular aqui como que essa carta ela foi escrita. Após estabelecer a igreja em Corinto e Paulo ter ficado lá por 1 ano e meio, né, esta era a sua segunda viagem missionária. Ele vai então e dá continuidade à sua missão, fazendo a sua terceira viagem missionária, indo então para Éfeso. Lá em Éfeso ele vai permanecer por volta de 3 anos. Em Corinto ali ele ficou por volta de 50 a 51 depois de Cristo. Então ele dá início, depois de ter ficado ali por 1 ano e meio, ele dá início à sua terceira viagem missionária, né? Indo então para Éfeso. Enquanto Paulo ele estava em Éfeso, ele recebeu alguns relatórios pavorosos a respeito da igreja de Corinto. E ele rapidamente tentou escrever uma carta para remediar essa situação. Essa carta, isso aí a gente vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, que houve essa carta, né? O que diz ali? Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Então ele já faz referência aqui, se essa é a primeira epístola de Coríntios que nós conhecemos, logo ele havia escrito sim uma outra carta, mas essa carta não chegou até nós, não temos conhecimento dessa carta, mas sabemos que ela existiu. E enquanto Paulo ele já foi procurar escrever alguma coisa para responder, antes de ele escrever a primeira carta aos Coríntios, ou a que nós conhecemos como primeira carta aos Coríntios, chegou uma delegação ele escreveu essa carta, né? E logo depois veio uma delegação enviada por um membro da igreja chamado Chloe, um homem lá chamado Chloe, que trouxe a Paulo os relatos então da existência de um espírito faccioso na igreja, como nós vimos lá na nossa primeira exposição, que alguns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E aí Paulo já foi, agora eu vou escrever uma carta, e aí sim, essa carta que nós conhecemos como primeira epístola de Coríntios. Só que enquanto ele estava escrevendo esta carta, né, já chegou mais uma delegação, mais um grupo de irmãos para
ao que tudo indica, esse grupo, essa delegação, provavelmente ela é composta por Estéfanas, Fortunato e Acaico. Isso a gente pode ver lá no capítulo 16, versículo 17, quando ele faz as menções e os agradecimentos, né? Nós vamos ver ele citando esses irmãos. Então eles chegam com trazendo nesse momento uma carta agora dos coríntios, né? Então veja assim, ó, ele recebeu um relatório que a coisa lá estava pavorosa. Ele escreveu uma carta e enviou. Veio enviados lá da família de Chloe e disseram para ele, ó, tá um espírito faccioso lá, tá um dizendo que é de outro, dizendo que é de outro. Ele vai escrever, nesse momento chega outro grupo agora com uma carta da parte dos coríntios, com uma série de perguntas para Paulo. E agora, quando nós vamos aqui no capítulo 7, no início, no capítulo 7, quando nós lemos quanto ao que me escrevestes, é em relação a esta carta que Paulo está se referindo, a essa carta que veio com perguntas, provavelmente ali trazidas então por Estéfanas, Fortunato e Acaico. Então ele tendo essa carta, veja que ele primeiro tratou de todas as questões que os enviados da família de Chloe tinham trazido, né? Ele tratou até aqui até o final do capítulo 6, ele estava tratando daqueles assuntos. Agora, a partir do capítulo 7, ele vai começar a responder essas perguntas que os coríntios enviaram a ele. Então, o assunto desse capítulo, irmãos, que nós vamos tratar neste momento, ele vai responder essas perguntas dos coríntios acerca do quê? Acerca do casamento, trazendo desde orientações para aqueles que estão considerando o casamento, né, essa possibilidade de se casar, passando também por orientações a respeito da intimidade conjugal e falando também a respeito da estabilidade familiar. Tá? Nessa primeira exposição aqui, irmãos, nós vamos tratar apenas dos dois primeiros temas, que é orientações para quem está considerando casamento e as orientações a respeito da intimidade conjugal. Tá? A parte que fala a respeito da estabilidade familiar, que tem a ver com divórcio, é um assunto mais extenso, e aí a gente deixa para um momento que a gente possa fazer esse estudo numa sexta-feira ou num curso de consagração, que daí nós temos mais tempo até mesmo para ter uma interação e perguntas que podem vir, tá, irmãos? Então, e até talvez a gente possa fazer de uma forma diferente até essa exposição, certo? Então, por isso nós vamos pular aqui do versículo 10 até o versículo 24, vamos tratar só então os versículos que estão na volta ali. Vamos lá então, irmãos. Orientações para quem está considerando casamento. Não vou perguntar aqui quem está considerando casamento, tá? Mas é interessante que Paulo ele já inicia o versículo ou a sua resposta já com o principal desafio espiritual que o crente tem, né? Ele já começa dizendo qual é a questão aqui? Não toque em mulher. Ele diz que o ideal para Paulo, a condição ideal para o homem ou a mulher, aqui ele usa o termo o homem, não toque em mulher, mas está se referindo tanto ao homem quanto à mulher na questão de contrair matrimônio ou ter relações íntimas. Quando ele fala não toque em mulher, ele está utilizando de um eufemismo, uma outra forma de falar que seja mais amena para se referir ao relacionamento íntimo. É bom que tanto o homem quanto a mulher então não tenha relações íntimas, ou seja, não se casem. Esse é o desafio que ele propõe. Para ele, isso seria o ideal, né? Ou seja, basicamente Paulo responde aos coríntios que o cenário ideal, tanto para o homem quanto para a mulher, em relação ao casamento, é o celibato. Isso ele falando. No decorrer desse capítulo, então, irmãos, Paulo ele vai apresentar os argumentos a favor desse ideal, mas ele também vai trazer uma exortação que essa exortação ela exige um ato de um exame consciente
e honesto do controle que cada crente tem sobre os seus desejos. Então, por mais que ele vá recomendar, ele vai considerar que o celibato é a condição ideal para o homem e para a mulher, e que servem ao Senhor, ele vai trazer uma exortação dizendo: mas eu sei que isso não é para todo mundo, e o seguir por este caminho de celibato ou não vai depender, como nós vamos ver, de um exame consciente, ou seja, eu tendo clareza suficiente da minha condição, do quanto eu suporto e venço os meus desejos. Nós vamos ver isso mais adiante então. Então, antes de tudo, daí é importante a gente destacar que esse ideal de celibato, como Paulo mesmo ele fala em outros versículos ali, se trata de uma preferência pessoal de Paulo e não de um mandamento. Versículos 7 ao 8 diz assim: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Então essa é uma percepção, uma experiência de Paulo, e ele tem essa impressão sobre qual seria o ideal do cristão, do cristão agindo na igreja em relação ao casamento. E aí nós vamos então começar aqui, irmãos. Primeiro, antes de nós falarmos por que Paulo ele defende ou ele sugere que o celibato seria uma condição ideal, vamos falar aqui por que ele considera que deve se casar. Vamos falar desse ponto primeiro, para os jovens aí se alegrarem, não ficarem lá, não, agora para ser mais santo vou ter que ficar sem casar. Não, Deus, já vão ficar assustados. Não se preocupe. Tá? Vamos ver aqui o que Paulo fala a respeito do porquê casar. Paulo vai citar basicamente um item que ele faz toda a diferença e que impede que o homem consiga viver uma vida de celibato, tanto o homem quanto a mulher: a imoralidade sexual ou a fornicação, como estava numa tradução que o irmão Alan leu. O primeiro fator mencionado, então, irmãos, ele diz respeito às realidades físicas, e até mesmo primitivas do homem e da mulher, porque chega um momento da vida do homem e da mulher que os próprios hormônios eles levam a pessoa a ter as suas sensações afloradas, e aí então é necessário da parte do homem ter entendimento dessa sua realidade física e até onde pode de fato suportar. Então isso compromete drasticamente o ideal de celibato que Paulo ele propõe aqui. Então ele sendo consciente, Paulo sendo consciente dessa situação, ele vai exortar então no versículo 2 ali o que ele fala: cada um tenha a sua própria esposa. Cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Versículo 2. Aí depois também, por quê, Pois é melhor casar do que viver abrasado ou tomado de desejos. Versículo 9. Vale destacar aqui então, irmãos, que o princípio bíblico aqui do casamento, qual é o princípio bíblico? Heterossexual, monogâmico e no Senhor. Nós vamos ver isso, por exemplo, versículo 39, no mesmo capítulo 7. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Isso aqui significa, então, irmãos, que pode casar, mas com alguém que seja crente, alguém que professe a mesma fé que você. Isso corrobora com todo o ensino das Escrituras, e que Paulo também ele vai orientar a Timóteo no capítulo 5, versículo 14, que diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno?
Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então essa é a orientação que Paulo dá. Ele dá orientação semelhante também a Timóteo quando ele dá um conselho a respeito das mulheres viúvas com idade inferior a 60 anos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo... Acho que eu errei aqui o primeiro versículo lá. Esse aqui eu acabei esquecendo e peguei o endereço errado aqui. Depois eu vejo e mando para os irmãos. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Tá, irmãos? Então, Paulo ele vai dando essas recomendações. Por que que é importante que o homem se case, o homem e a mulher se casem? Primeiro nós temos o ponto de vista do jovem e da jovem solteiro, porque ele está ali com a sua realidade física batendo a sua porta, os desejos aflorando, começa a olhar para o sexo oposto e sentir atração, e vem o desejo também da própria cultura, que é o quê? Ter filhos, ter família. Então, todas essas realidades a pessoa tem que ter em mente. Porque o que acontecia lá na igreja de Corinto, né? No início do evangelho, a pregação, as pessoas recebendo a Cristo, eles começam a ter um desejo muito ardente: eu vou viver só para Cristo, não quero mais saber de estar com ninguém. Depois, nos versículos que falam a respeito da estabilidade da família, os irmãos vão ver que tinham pessoas que até estavam considerando: não, vou largar até o casamento, porque agora eu quero servir só a Cristo. E Paulo vai refutar essas coisas. Mas opa, pera aí, mas isso aí a gente vai discutir quando nós vamos tratar do assunto a respeito da estabilidade da família. Mas quando Paulo ele vai falar para esse público que está solteiro, né, ou viúva, né, ele está falando: vocês têm que ter consciência primeiro da realidade então física de vocês. Vocês até podem querer viver, não, quero viver só para Cristo, é o meu ideal. Mas o que adianta se você for ficar vivendo ardendo em desejo? Isso vai se tornar um fardo, um peso para a tua vida que tu não vai conseguir carregar, vai ser um empecilho. E outra, como Paulo falou ali a respeito das viúvas, né, para Timóteo, daqui a pouco é até uma ocasião para que a maledicência comece a andar no meio, porque imagina, as viúvas ali já tinham uma situação em que Paulo considerava o momento em que os desejos físicos dessas viúvas eles fossem superar a sua devoção. Porque o que acontecia? As viúvas, como é que era a organização que a igreja tinha que tratar a respeito das viúvas? Aquelas que ele considera verdadeiramente viúvas, ou seja, que não tinha ninguém que pudesse amparar, e que tinham idade de 60 anos para cima, essas deveriam receber sustento da igreja, deveriam estar sendo sustentadas e assistidas pela igreja. Mas tinham também as mais novas, e essas viúvas, tanto as mais velhas como as mais novas, elas se comprometiam então com a igreja. Como elas estavam recebendo o auxílio da igreja, elas se comprometiam a trabalhar para o Senhor, trabalhar nas questões da igreja, se envolver completamente. Era como se fosse um voto feito diante do Senhor, que elas iriam agir dessa maneira: vou trabalhar para o Senhor, a igreja então vai se responsabilizar por mim. Só que Paulo ele pensa isso: olha só, para as viúvas jovens, né, abaixo de 60 anos, eu digo para elas: se casem, porque senão daqui a pouco vocês vão começar a ter desejos aí, querer se casar, constituir família novamente, e aí o primeiro ponto que vai acontecer: vocês já vão quebrar o voto que vocês tinham feito de que iam trabalhar somente para o Senhor, já vão quebrar esse voto aí, primeiro pecado. Aí Paulo então ele vai falar a respeito também da ocasião de uma vida de ociosidade também. E com isso que acontecia lá, que ele falava, né, uma vida de ociosidade, logo fofocas, né? Está viúva, não tem mais um marido para cuidar, talvez não tenha filhos,
Então agora a vida vai ser ociosa e de fofoca, não queremos isso. Então, dando ocasião à maledicência, em suma, prejudicar o seu testemunho em favor das boas novas do Evangelho. Era isso que Paulo não queria. Isso, irmãos, vale tanto essa questão de prejudicar o testemunho que nós temos do Evangelho, vale tanto para os jovens, para os solteiros, como para as viúvas. Porque imagina o jovem solteiro. Eu lembro que tinha um jovem que ele falava assim, ele era muito orgulhoso, mas da própria força dele, daquilo que ele era capaz, e ele falava com orgulho, né? Mas eu creio que ele não falava por arrogância, sabe, irmãos, por querer se aparecer necessariamente, mas era ingenuidade também, tinha muito de ingenuidade. Ele dizia assim: não, irmão, comigo não tem. E ele era novo convertido ainda, né? O novo convertido é complicado, ele acha que, nossa, subiu no monte do Senhor. Ele dizia: não, irmão, comigo não tem essa. Pode aparecer uma mulher nua na minha frente que eu não pego, não caio nessa. Não deu muito tempo depois, ele tinha caído em fornicação com uma mulher que ele conheceu no ônibus, né? Então não adianta ele confiar na capacidade pessoal dele, né? Ele era jovem, ele não tinha um ideal e nem um dom do celibato, e ele, confiante nessa força dele, não no Senhor, o que aconteceu? Caiu em pecado. Eu não sei o que aconteceu depois com ele, se ele voltou para a igreja, onde que ele estava, nunca mais ouvi falar dele, né? Mas é interessante que a gente vê assim quanto a pessoa pode ser ingênua, e não somente o jovem, mas a própria pessoa que talvez ficou viúva ou viúvo, ainda jovem também, né? Acha, não, agora eu vou viver sozinho para sempre. Nem todos conseguem isso. Às vezes a pessoa ainda não, eu ainda quero ter uma vida familiar, eu quero ter um esposo, quero ter uma esposa, quero constituir família, eu quero cuidar dos meus netos, né? Vai tanto das necessidades físicas quanto também emocionais, porque só o fato, irmãos, de as pessoas também pensarem na constituição de família, isso já mexe muito com o seu sentimento, né? Pode até não ser tão intenso, talvez conseguiria vencer com facilidade, né? Ou certa facilidade, os seus desejos carnais, seus impulsos, mas o seu coração e a sua mente começariam a afetar o seu corpo também e o seu testemunho, porque imagina, vai fazendo tristeza, angústia, abatimento, desesperança, né? Porque a pessoa tinha algo, ela pensava longe, ela pensava mais, né? Então, irmãos, Paulo ele vê essas situações, então que por esses motivos, né, é importante então que cada homem tenha sua mulher. Homem ou mulher, a mulher vai escolher um homem heterossexual, monogâmico, né? Um homem, uma mulher. Uma mulher vai escolher um homem, não vários. Então esses os princípios bíblicos: casamento heterossexual, monogâmico e no Senhor. E Paulo fala muito bem claro: não vos conheço. Paulo, quando ele está falando a respeito do jugo desigual, lá ele está falando a respeito de sociedades. Mas, irmãos, é plenamente factível e aceitável que nós também venhamos a trazer esse princípio para o casamento, né? Não tem como ser diferente, como nós lemos lá no capítulo 5 também. Então, é necessário, irmãos, para que nós não tenhamos um bom testemunho, tá? E outra, é importante salientar aqui: Paulo ele não vai colocar a vida de solteiro como se fosse uma vida superior na moral, né? Uma moral superior em relação aos casados. E aí, então, agora vamos citar o que Paulo mais defende aqui na sua carta, nesse capítulo, né? Que ele vai falar a respeito do porquê que ele acha que o celibato seria um ideal para o cristão. E ele vai citar pelo menos três macro argumentos que estão contidos
nos versículos que nós lemos ali. Primeiro ele vai falar a respeito da dificuldade da vida, dos versículos 25 ao 28. Os argumentos dele, irmãos, vai na direção de que os solteiros têm menos dificuldades na vida cotidiana do que as pessoas casadas. Provavelmente Paulo ele não tem em mente somente o cenário do primeiro século ali que ele estava vivendo. O que era? Eles estavam sob o jugo romano. Eles não eram um povo livre. Eles estavam pagando tributos a Roma. Mas eu acho que ele tinha uma visão holística, uma visão mais abrangente desse cenário, tá? Por exemplo, ele pode ter em mente o que aconteceu anos antes, quando os Seleucidas estavam comandados por Etíoco Epifânio. Eles dominaram a região da Judéia, subjugaram a região da Judéia, e houve uma ordem de Etíoco Epifânio para que não pudessem mais adorar ao Deus vivo, nem circuncidar os seus filhos, que deveriam adorar aos deuses gregos, fazer atos nas casas, enfim. E isso está registrado, olha só as palavras que estão registradas no primeiro livro de Macabeus. O recém-casado lamentava-se e o esposo chorava no leito nupcial. Outro texto que diz: as mulheres que levavam seus filhos a circuncidar eram mortas conforme a ordem do rei, com os filhos suspensos ao pescoço. Então imagina que Paulo, talvez ele tenha em mente, olha, a vida de um casado, a vida de um solteiro, ou a vida de um casado, ela tem certos pontos que acentuam essa dificuldade. Não quer dizer que o solteiro não tenha dificuldades, não é isso, a gente não ignora as dificuldades que o solteiro tem, até porque já fomos solteiros em algum momento, né? A gente sabe as dificuldades que tivemos, mas também a gente sabe a realidade e as dificuldades que um casado tem, que aumentam, as suas preocupações aumentam, aquelas preocupações que eram só contigo, né? Agora não. Imagina uma mãe que ia levar o seu filho para circuncidar, cumprindo ali a vontade do Senhor, e chegava lá e era assassinada com os filhos agarrados no seu pescoço. Os recém-casados lá também, o recém-casado agora, qual é a situação que a gente vai viver? De que maneira a gente vai viver? Sabe? Imagina que poderia ser algo assim, ó. Imagina você recém-casar agora, e daqui a pouco você vê assim que, nossa, caiu um golpe, agora tem uma dívida, de onde que eu vou tirar dinheiro? Né? Porque agora eu não sei como é que vai ser o futuro, eu já estou com uma dívida gigantesca aqui, todos os projetos que eu tinha feito já era. A preocupação é gigantesca, porque tu está preocupado agora com a tua esposa, com o teu esposo, com a família. O que Paulo vai falar mais adiante ali a respeito, isso é importante, né? A respeito de como que é a dinâmica familiar, como ela muda em relação àquele que é solteiro. Então, as dificuldades da vida, né? Você, quando casar, as dificuldades em relação à sua vida de solteiro, elas vão aumentar, elas vão acentuar. Se hoje você tem, até mesmo em relação às nossas atividades na igreja, irmãos, antes disso, enquanto solteiro, você estuda, daqui a pouco trabalha, e nossa, agora tem que... e tem as atividades da igreja, não, estamos firmes. Quando tu casa, já muda as coisas, o teu tempo ele vai diminuindo, o tempo que você poderia estar disponibilizando para as atividades da obra do Senhor. Então isso não tem que ser considerado também, você vai ter dificuldades nesse ponto. Se você olhar para você hoje e acha, nossa, eu já tenho dificuldade, eu não estou conseguindo comparecer aos cultos, participar das atividades da igreja. Quando casa, é um desafio maior ainda. E tu não pode pegar e simplesmente deixar de fazer a obra do Senhor por causa disso. Você vai ter que administrar isso. Então, a dificuldade aumenta. O segundo ponto que Paulo ele levanta em defesa do porquê ele considera o celibato um cenário ideal. O fim está próximo. Ele vai falar isso nos versículos 29 ao 32. O fim está próximo, então, e os cristãos não devem deixar que o casamento e as coisas deste mundo se tornem as suas preocupações dominantes.
sua atenção deve ser voltada para Cristo e a eternidade. E é interessante, irmãos, que quando Paulo ele fala a respeito disso, ele fala inclusive que os casados, chega um momento em que até os casados têm que viver como se não fossem, porque chega o momento em que nós temos que viver, irmãos, de forma que a nossa preocupação, nos preocupamos com a família sim, mas essa não pode ser a nossa preocupação dominante. Por mais que a gente se preocupe com a família deve estar dentro de um bojo que é o reino de Deus. A família, ela faz parte, inclusive, dessa preocupação que domina a minha vida, que é o reino. Por isso, eu cuido bem da minha família, eu dou a instrução para a minha família. Entenderam, irmãos? E assim também eu vivo para a obra de Deus. O solteiro, ele não vai ter essa preocupação mais em relação à família, ele vai ter mais um alívio ali nas responsabilidades que ele tem, né? Então, por quê? O fim está próximo, não há tempo de nós ficarmos absortos somente nos projetos de vida. Isso é o que Paulo coloca ali. Mas os irmãos veem que conforme a gente vai falando aqui, né? Quem é que percebe nesse momento assim, diz, não, é possível, eu conseguiria. É difícil, não é para qualquer um. Por mais que a gente veja que os argumentos são piedosos, né? É para o Senhor, trabalhar com o Senhor, a gente concorda com todas essas coisas. Mas a gente vê que é um negócio difícil, não é para qualquer um. Mas Paulo, ele considerava isso porque ele também vivia isso, inclusive. Terceiro ponto, então, interesses divididos. Dos versículos 33 ao 35 que nós lemos. O casamento, como nós vimos, irmãos, traz responsabilidades nesse mundo. E os interesses dos casados ficam divididos. Por quê? Olha só qual é a compreensão, o entendimento bíblico a respeito da vida do casamento. O homem agora, ele vai viver com uma preocupação em mente. Eu vou agradar minha esposa, quero agradar ela, vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para agradar ela. Paulo, ele não fala contra isso, ele não diz que isso, não, está errado, tu tem que viver só para agradar o Senhor. Não, agora ele é casado. Agora ele tem que viver sim pensando como agradar a esposa, como é que eu agrado ela, né? Eu sei as coisas que ela gosta, né? A Dalene, eu sei que uma forma de eu agradar ela, por exemplo, numa festinha de aniversário, é quando eu receber o meu pratinho de bolo, eu pegar e não comer e deixar para ela. E ela come 2, né? Olha aí. E cada um dos irmãos sabe qual é a maneira que agrada a sua esposa. Então a gente pensa nessas coisas, a gente recebe o pratinho de bolo lá, né? Espera. E da mesma forma, a esposa, a mulher, ela está vivendo agora, ela vive, não, eu vou ver como é que eu vou agradar o meu marido também, o que ele gosta, como é que eu posso agir aqui para agradar ele hoje, né? E assim, então, irmãos, isso vai trazer, isso é essencial para que exista uma harmonia no lar cristão. Imagina-se como era o pensamento dos irmãos lá em Coríntios, que não, agora é só para Cristo e pá, casa, tudo vai embora. Não era isso. Paulo não queria que isso acontecesse, porque ele era consciente da obrigação que o marido tem com a esposa para com o marido. Então esse é o ideal, irmãos, que a Bíblia nos ensina a respeito de como deve ser o relacionamento do homem e da mulher em casa. Procure agradar um ao outro. Não procurar uma maneira de pegar, não, vai pagar, né? Não, agradar, não fazer pagar, agradar. Então os que optam por permanecer solteiros podem dedicar sua vida mais plenamente ao serviço de Cristo. Não quer dizer que o casado não se dedique a Cristo. Todos aqui veem os irmãos aqui, nós somos casados, as irmãs casadas, nós trabalhamos para a obra do Senhor. Temos que trabalhar, não deixamos de trabalhar. Mas vocês, os solteiros, conseguem se dedicar muito mais plenamente a isso, podem estar, tem muito mais tempo para se dedicar a estar fazendo a obra do Senhor, né? Eu lembro que na minha época de jovem ali, irmãos, eu estava envolvido em tanta coisa que final de semana eu passava também praticamente na igreja, em todas as atividades que tinha na igreja. Uma semana tinha evangelismo, na outra tinha ensaio, na outra tinha não sei o que, na outra ensaio de novo. É uma vida bastante ativa. E aí tinha escala
e a gente pegava o carro, enchia o carro de jovens, e bateria e caixa de som, se tocava para alguma congregação, alguma igreja que a gente ia tocar, e eu não cansava disso, irmãos. Hoje eu nem me imagino fazendo isso, porque eu simplesmente já estou com uma idade mental de 80 anos, né? Naquela época eu tinha 39. Aí, então, muda a nossa disposição, né? E ânimo para fazer essas coisas. Então, enquanto solteiro, você tem muito mais disposição para estar se envolvendo nessas coisas, né? E é importante isso para o nosso desenvolvimento espiritual, né? Então, aqui nós terminamos essa parte, irmãos, que Paulo fala a respeito então, do porquê que ele considera o celibato o ideal cristão. Recapitulando então, né? Por quê? Por causa das dificuldades da vida, o celibatário ele terá menos dificuldades na vida em relação ao casado. O fim está próximo, pessoas estão se perdendo o tempo todo, nós precisamos de pessoas pregando o Evangelho e se dedicando ao máximo, talvez em missões e tantas outras atividades da proclamação do Evangelho. E os interesses divididos, você pode se dedicar plenamente a Cristo e a sua obra, né? Então essas são as questões que Paulo levanta em defesa de uma vida celibatária, mas sempre considerando, né, um autoexame, né, da sua capacidade em receber uma palavra dessas, né, se tem possibilidade, força suficiente para isso. Para a gente ir para a conclusão aqui, irmãos, aí nós falamos ali agora no versículo 3, versículo 3 ao 6, orientações a respeito da intimidade conjugal. Paulo ele fala aqui o seguinte: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Aqui Paulo está falando pontualmente das relações íntimas entre o casal. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Por que Paulo ele vem e fala isso, né? Para que as pessoas, o casal não se prive um ao outro. Isso aqui era outra coisa que estava acontecendo. As pessoas lá naquele afã de servir a Deus agora, começaram a tratar as relações íntimas como até algo talvez sujo que não agradava a Deus. Ou queriam viver, não, agora eu quero viver só em santidade aqui, orando, em jejum e oração, e aí se privava do seu marido, de ter a relação íntima com o seu marido, ou o marido com a sua esposa. E Paulo ele vai dizer, não pode ser assim, vocês estão indo por um caminho muito errado. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Olha as condições que ele vai colocando. Primeiro, salvo talvez por mútuo consentimento. Ou seja, o marido e a mulher foram ali, vamos nos consagrar, né? Então, não vamos ter relações íntimas. Mas não é só isso, só dizer assim, então tá, vamos nos consagrar, não vamos ter relações íntimas e pronto, vai cada um do seu lado aí, consagração já faz, quanto tempo? 1 ano já que estamos se consagrando. Não é assim. O que ele vai dizer? Por algum tempo, tem que estabelecer esse tempo aí. Porque tem que ser consentimento mútuo, vamos conversar e alinhar como é que é esse negócio. Por algum tempo. Para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes. E olha só para que ele diz isso. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Quem diria, né? Que a relação íntima é uma forma de você vencer o diabo também. Porque senão, irmãos, o inimigo, ele procura justamente a ocasião. Lembra aquelas situações da realidade física que o solteiro e as viúvas passam? O casado também passa se ficar em abstinência. Eles vão ser atacados da mesma maneira, né? Essa tentação não é constante porque ele tem a mulher tem o esposo tem a esposa. Então por isso Paulo ele vai alertar a respeito disso. Tem que ser de consentimento mútuo por algum tempo,
se for para se dedicar à oração. Também não é aquele negócio de dar carão, né? Tá? Ah, é? Então tá, gelo. Pá! E aí fica um bicudo com o outro. Não, isso aí não é do agrado do Senhor, né? Isso aí tem que ser conversado, porque justamente nesse momento que um vai estar dando gelo no outro, Satanás também vem se aproveitar. E é pior ainda, né? Porque o que Paulo fala aqui é que esse momento de se apartar seria para oração, jejum, consagração. Aí não, estão separados porque estão brigando. E aí a cabeça vai a mil e os desejos vêm também. E aí Satanás ele vai lá e faz a festa, né? Leva para onde quiser. E aí depois vem as consequências. Então, irmãos, não deixa. Isso tem que ser resolvido. Não deixa as coisas, não durma desse jeito, né? Querendo dar gelo. Não use essa tática porque ela é destrutiva para o teu casamento. E Paulo ele fala o quê? Olha só no versículo 6. E isso vos digo como concessão e não como mandamento. Esse negócio de vocês se apartarem, mesmo que seja para oração, não é mandamento, não. Não é também chegar, não, Paulo mandou que é assim. Não, não é mandamento. Eu não estou dando ideia disso aí para ser mandamento. Mas é um conselho, uma concessão que vocês podem ter, né? Porque é para vocês se aproximarem mais do Senhor e se está em muito consentimento. Se ele quer por um tempo que os dois aguentam tanto com tranquilidade, então está tudo certo. Vocês vão sair desse momento mais filhos do Senhor, santificados, vai ser uma maravilha o casamento de vocês. Tá, irmãos? Então, o que nós temos de aplicação, irmãos, nessa exposição aqui que nós podemos tirar? Primeiro, uma vida de celibato não é exaltada sobre a vida de casado e nem representa uma virtude moral superior do homem solteiro sobre o homem casado. Não significa, se alguém quiser, não, eu vou querer ficar solteiro porque, nossa, eu vou estar numa posição espiritual muito maior que a casado. Não diz respeito a isso. Não vai ter um padrão moral mais elevado do que o casado. Quem quer casado, casou no Senhor, casou certinho, está dentro do projeto de Deus para a família. O casamento deve ser heterossexual, monogâmico e no Senhor. Jovens, não caiam na lábia deste mundo aí, né? De procurar uma pessoa aí no mundo, jogo desigual. Isso aí é destrutivo para a vida de vocês. São valores totalmente diferentes. Esses dias, uma amiga da Darlene ligou para ela e estava falando que estava com a intenção de se divorciar do marido. A gente, como cristão, sempre que a gente ouve isso, qual é o nosso sentimento? Não, para. Não. Você tem filhinha, a gente sempre, o quê? Reconciliação. Aí a Darlene foi por esse argumento e ela disse, Darlene, eu sei que eu imaginei que você fosse falar algo assim, né? Mas nós temos valores diferentes. Para mim isso não é problema nenhum de você. Veja, irmãos, esse é o pensamento de quem está no mundo. Aí vai você, um cristão, uma cristã, se colocar num jugo desigual, isso aí é só um pontinho. Imagina todo o resto que tem ainda, né? Não procure no mundo, procure na igreja um paro para você. Terceiro, é importante ser consciente a respeito do controle sobre os seus desejos. Ou seja, nós temos que saber o quanto que aguenta. Eu aguento, pelo menos, né? Daqui a pouco a pessoa não consegue nem fazer a pergunta, assim, será que eu aguento? Porque sabe que não consegue nem perguntar sobre isso, que já dá calafrio, né? Então, deve ser consciente sobre seus desejos e honesto em relação a essa consciência. Não adianta pegar e saber e não, mas eu posso, o Senhor vai dar graça, porque tem que ser honesto a respeito dessa consciência que você tem, para que esses não se transformem em uma fonte de profunda tentação e prejuízo ao testemunho do Evangelho. Imagina você viver uma vida assim, lutando contra a tentação e daqui a pouco isso aí vai acabar com todo o testemunho que tu tem para a obra do Senhor. Aquilo que você queria alcançar, não, eu quero alcançar nações, eu quero proclamar o Evangelho. Isso aí vai te levar para um testemunho totalmente ao contrário daquilo que você gostaria. Quarto, tanto os solteiros quanto os casados devem encontrar a fonte de sua vida em Cristo e não em instituições terrenas, quer seja o casamento
a esfera social ou o mundo econômico. Todas elas são terrenas e temporais, né? Então, seja casado, solteiro, a nossa confiança e esperança não deve estar nessas coisas. Essas coisas vão passar, irmãos. A família vai chegar um momento que o marido, a esposa vai morrer, porque são temporais. A sociedade, os círculos sociais vão passar. Amigos que eu tinha no momento, hoje a gente nem se fala, né? Ou pessoas que eu conhecia. Poder econômico. O que vai dizer? Poder econômico pode esperar alguma coisa? Né? Não, irmãos. Então a nossa esperança, ela deve estar, ouçam o que nós falamos lá na rádio, né? A nossa esperança deve estar firme nas promessas do Senhor no seu reino. Amém? E o que nós falamos aqui no final, então, né, irmãos? Tenham muita atenção, deem toda a atenção, você que é casado, ao seu cônjuge, né? E os jovens solteiros pensem que quando forem casados não tem que prestar atenção nisso. Viver agradando um ao outro, procurar sempre agradar um ao outro, né? E nunca se privar um do outro, irmãos. Nunca use essa artimanha, talvez, ou se privar um ao outro como uma artimanha de castigo ao teu cônjuge. Isso é muito perigoso para a tua vida, para o teu casamento, tá? Preste atenção nessas coisas. Veja que parece ser algo tão carnal, né? Por que a palavra de Deus vai falar sobre essa coisa? Não tem nada a ver, mas está aqui. Por quê? Porque é importante, porque é para a glória de Deus e é para vencer o inimigo, para não dar oportunidade para o inimigo fazer uma ciranda no teu casamento. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé, então. Se alguém depois tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, fique à vontade. E a gente esclarece qualquer coisa que seja necessária em relação à palavra do Senhor. E se eu não conseguir, eu peço ajuda aos universitários aqui, tem o irmão Álvaro, tem os demais obreiros também, que a gente pode estar respondendo as suas perguntas. Tá bom, irmãos? Curva a sua cabeça nesse momento. Medita em tudo que foi falado aqui. Se algo tem... O primeiro momento aqui, irmãos, a consciência e conhecer a palavra de Deus é importante para nós termos um viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso é importante a exposição da palavra de Deus. Também, enquanto nós falamos aqui desses temas, desses princípios bíblicos, aquilo que a Bíblia espera na nossa vida, isso pode também ter nos confrontado em relação ao nosso viver até então. Então, curva a sua cabeça e ponha isso diante do Senhor. Olha ao Senhor agora, coloca aquilo que te confrontou, ou aquilo que você almeja, coloca diante do Senhor nesse momento que nós vamos estar orando juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, agora me coloco em oração juntamente com os nossos irmãos, Senhor, te agradecendo, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que ela é fiel, é verdadeira, Senhor, e eu te dou graças porque o Senhor nos orienta, Senhor, em todas as coisas para que tenhamos uma vida boa, Senhor, para que tenhamos, Senhor, também tudo aquilo que vem de Ti e que a Sua vontade, Senhor, se cumpra nas nossas vidas. E, Senhor, a Sua vontade é boa, agradável e perfeita para nós. Mas muitas vezes nós não somos honestos, Senhor, e obedientes à Sua palavra. Por isso colhemos o fruto das nossas próprias decisões desobedientes, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, nos dá um coração obediente, Senhor. Nos dá graça para que nós venhamos a ser conscientes das nossas limitações, Senhor. Que não venhamos, Senhor, a considerar que somos algum tipo de super crentes, mas que venhamos a fazer um exame, que tenhamos a realidade da nossa condição, e assim possamos nos posicionar adequadamente conforme o ensino que a Tua palavra nos traz. E, Senhor, eu te peço, Senhor, pode ser alguma permita que os jovens da sua igreja venham a procurar, Senhor, alguém fora ou junto desigual para estarem, Senhor, tendo um casamento, mas que eles procurem, Senhor, encontrem, Senhor, na Tua igreja, Senhor, o par ideal, aquele ou aquela que o Senhor tem preparado para a sua vida, Senhor, e que eles venham buscar isso em Ti, Senhor, e também os casados, Senhor, que saibam viver, Senhor, que nós saibamos viver
Senhor, essa vida matrimonial com sabedoria e conforme a Tua palavra nos ensina, Senhor. Cuidando, Senhor, de zelar um pelo outro, procurando, Senhor, atender e agradar um ao outro no casamento, Senhor. Jamais, Senhor, se negando, Senhor, um ao outro, porque, Senhor, agora somos uma só carne, Senhor. Qualquer ato, Senhor, de separação se constitui, Senhor, em uma mutilação dessa entidade, nesse corpo que foi formado, Senhor, no momento do casamento, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, dê sabedoria e graça a cada um dos Teus servos, Senhor, para usarem, Senhor, dessa autoridade que o Senhor tem estabelecido sobre o casamento, não abusando dessa autoridade, mas com sabedoria e graça do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu te peço, abençoa os lares, Senhor, abençoa as famílias, que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre cada um deles, Senhor, e aos solteiros, Senhor, dá graça, para que venham dar, Senhor, também bom testemunho, Senhor, em tudo, Senhor, e dedicar a sua vida, Senhor, na proclamação do Evangelho, no serviço do Senhor, e que, Senhor, aqueles que forem casar, prepara, Senhor, um casamento abençoado, Senhor, para as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos para tomar os seus assentos. Vamos estar dando os anúncios. Irmãos, então, culto quinta-feira às 20 horas. A direção está a irmã Miriam e na portaria a irmã Vera. Pedidos de oração, os irmãos podem depositar ali na casinha, na casinha de oração, estão ali. Só um momento. Temos aniversariantes, então. Murilo. Na quinta-feira tivemos aniversariante Murilo, dia 13 de setembro, conhecido como ontem, né? Então tá. Murilo tá ali. Irmãos. Sim. Irmãos, faltou a gente colocar aqui. Semana que vem começa a nossa campanha de aniversário da congregação, 36º aniversário. Anuncie, irmãos. Já está disponível no grupo lá o folder de anúncio da campanha. Então vai estar pregando aqui nos 2 dias o pastor Misael Cabreira, tá? E no louvor vão estar os conjuntos locais e ali da igreja matriz. Então anuncie, irmãos, a campanha do nosso aniversário. Vão ser 2 dias, sexta e sábado, tá bom, irmãos? Então já se programe para essa data aí e convide, né? Convide mais alguém. É um momento especial de nós estarmos comemorando 36 anos, irmãos, 36 anos que essa igreja está aqui. Você faz parte dessa história, né? Você faz parte desse lugar aqui, que está aqui, irmãos, para proclamar o reino, um posto avançado para proclamar o reino do Senhor aqui neste lugar, juntamente com os nossos irmãos das outras igrejas por aqui, irmãos. O inferno, ele está lutando para avançar também, então nós temos que avançar, amém? Vamos colocar em pé, então. Murilo, então, passa aqui com a sua mamãe. Estava de aniversário, Murilo? Ô Murilo, quantos anos que fez agora? 2? 3? 3, assim? Então tá. Vamos estar orando. E tu, Ed, quantos tem? 3? 4? Então tá, irmãos. Vamos estar orando pelo Murilo. E logo após cantando parabéns e já despedindo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de louvarmos e agradecermos o teu nome juntos em comunidade, Senhor. E também, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que está à nossa disposição e temos liberdade, Senhor, de proclamar aqui neste lugar. Senhor, te damos graças também pela vida do Murilo, Senhor, que tem completado mais um ano de vida para a glória e louvor do seu nome. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, toma o Murilo nas tuas mãos, Senhor. Repreenda toda a obra do maligno, toda a investida do maligno na vida e contra a vida do Murilo. Eu te peço, Senhor, venha proteger sua integridade física, moral, mental e espiritual dele, Senhor. Te peço, Senhor, dê graça aos seus pais, Senhor, para que também venham, Senhor, a criar ele na admoestação, no ensino, segundo a tua palavra, Senhor.
e que eles mesmos sejam, Senhor, exemplo, Senhor, do modo cristão de viver. Que eles também, Senhor, venham se colocar em oração, em consagração, Senhor, para estar com o escudo da fé levantado, Senhor, para proteger não só a si mesmo, Senhor, mas proteger os seus filhos, Senhor, que tem uma fé ainda, Senhor, tão embrionária, Senhor, em formação, ele está aprendendo, Senhor. Eu te peço, Senhor, protege ele, Senhor, guarda ele, Senhor, das investidas do maligno, dos perigos deste mundo, Senhor, por onde quer que ele andar, ele é inocente, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, e guarda ele protegido na tua mão poderosa, no nome de Jesus. Abençoa para que ele cresça, Senhor, saudável, Senhor, e no conhecimento também da tua palavra, Senhor, que jamais falte, Senhor, a ele o ensino, Senhor, a doutrina da tua palavra, Senhor, para que ele cresça, Senhor, também, não somente em estatura, mas também em fé, no nome de Jesus, Senhor. Nos despede, Senhor, no teu nome agora, acompanhe até os nossos lares, protegendo de todo o perigo de todo mal, que tenhamos um domingo abençoado, Senhor, e uma semana igualmente abençoada, no nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe, é nosso coração, que te fez no Pai, é sua proteção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e nós estamos despedidos. Tá pequeno já tá.